programa TV News. Iniciando mais uma semana aqui, olha, eu e você juntinhos, é claro. Mais uma semana com informações, com entrevistas, episódios especiais. E dessa vez não seria diferente. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Você que nos assiste aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações e, claro, chega a notificação aí, olha, na tela do seu computador, tablet ou smartphone. Coloca aí, produção, por favor, o QR Code na tela para quem está em casa conseguir então acessar aí o nosso portal, que é o tviplay.com.br. Através da câmera do seu celular você consegue acessar aí, olha, apontando para este QR Code na tela. Daí você é levado até todo um conteúdo aqui, rico em programação. Afinal, são 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história. E claro, neste ano de comemoração, vem muitos presentes por aí. Ter você aqui conosco, olha, é o nosso melhor presente e a gente agradece dessa forma. Montando uma programação com estreias e, claro, com os nossos episódios especiais. Olha, hoje também aqui é dia de Ela por Elas com a doutora Úrsula Matos em mais um episódio importante e pertinente para você. Já já, olha, eu solto aqui então essa vinheta e ela vem aí brilhando, toda linda e, claro, com mais um episódio especial. Já quero iniciar aqui então a nossa previsão do tempo, já aqui, desde o final de semana, veio aí um solzão, aquele sol gostoso, né? O sábado amanheceu bonito, veio ali uma nuvenzinha, mas já era de se esperar por conta de uma chuva que vem se acumulando, né? A gente sabe que tem uma frente fria vindo do sul aqui para o Nordeste, agora então a Bahia recebe aí essa chuva. Desde então ali da semana passada, Salvador, a nossa capital baiana, já tinha ali então uma frente fria, a massa de ar acumulada. E agora, olha, vem aqui para o extremo sul da Bahia. Itabuna, então, nesse momento, Pérola, qual é a previsão para o restante do dia? Já que amanheceu aí um solzinho gostoso, um dia mais ameno, não é aquela coisa tão quente, né? Que a gente gosta do tempo assim. Olha, Itabuna, então, fica aí para o dia de hoje, esta segunda-feira, máxima de 27 graus, mínima de 23. A sensação térmica neste momento é de 26 graus. Há condições chuvosas sim, porém são poucas, tá? A probabilidade é mínima, praticamente de 19%. Então pode acontecer sim que em algum momento ali do dia as nuvens então comecem aqui a cercar a cidade. E aí a gente já sabe, né? Uma garoazinha, mas o tempo permanece firme. Ilhéus também nesse momento 25 graus, máxima de 28, mínima de 23. Itacaré segue também aí com a mesma previsão para Ilhéus. E a gente sabe que esse solzinho é gostoso e é bom aqui também para a nossa rede turística. A gente sabe que o turismo tem a ganhar muito com esse sol. Quem vem para cá agora, então, curtir o São João, aproveitar e conhecer o nosso Nordeste. As cidades também, Itajuípe, Ibicaraí e Uruçuca, 25 graus nesse momento, máxima de 27, mínima de 23. Olha, Vitória da Conquista que tinha esfriado aí no final de semana, tava aquele friozinho gostoso, o nosso correspondente, o Gustavo, estava presente também. Ele falou ali, olha, que Conquista estava quase impossível, então, de caminhar. E ele disse que logo ali nas primeiras horas da manhã, ele tomava o seu cafezinho, já ia fazer uma caminhada, mas a pulso mesmo, né? Que a gente tem que continuar para o corpo, olha, descansar, né? Onde a mente, ela consegue descansar, encontrar um descanso ali, fazendo essas atividades ao ar livre. E agora eu quero deixar aqui então que o nosso programa, ele é ainda mais leve, um programa muito gostoso que é com Úrsula, né? Ela sempre traz aí então entrevistas, episódios aqui pertinentes para você. Então pode rodar a vinheta porque hoje é dia do quadro Ela por Elas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Pra você, mulher maravilhosa, empoderada, essa que sabe dos seus direitos, que nasceu para ser protagonista da sua vida, que sabe que é guardiã,
da sua própria existência e dos seus filhos. Essa mulher maravilhosa que nos assiste, que não suporta essa história de relacionamento tóxico, abusivo. Cássio, qual é a câmera que eu vou falar, Cássio? Tenho que falar olhando no olho. Sabe por quê? A mulher que me assiste precisa saber que ela é uma mulher que tem valor, uma mulher valorosa e que, portanto, não aceita migalha de tempo, não aceita me gritando com ela. Tira essa roupa, bota esse batom, não vai comigo, não vai fazer. Mulher que assiste o TVI é a mulher que sabe que nasceu para ser amada e respeitada. Então, meu bom dia para você, maravilhosa. E para você, aquele telespectador alto nível da TVI, aquele que sabe tratar bem sua esposa, sua mãe, sua filha, seus colegas de trabalho, as mulheres que estão ao seu redor, aquele homem, pega a dica que é de graça, que vai pro trabalho e que sabe que no lugar que ganha o pão não se come, nem se compra carne. Úrsula, mas o ditado é não se come a carne. Mas tem muito homem que compra para depois comer. Aqui não, hein? Telespectador da TV é aquele homem que sabe que ele precisa respeitar a palavra dele, os compromissos dele. Se você é casado, amigo, pelo amor de Deus. Se você é casado, você nem olha pro lado não, faz favor, hein? E se tá passando na rua, vendo uma mulher pedindo socorro, precisando de sua ajuda, você não vai dizer, eu não conheço, não é comigo, não tô nem aí. Porque você sabe que amanhã, a estranha de hoje pode ser sua irmã, sua filha, sua esposa. Então, se você vê uma mulher passando por uma situação de risco, de perigo, precisando de socorro, você é o primeiro a prestar solidariedade, a ligar pra polícia e a tomar paternidade da coisa. Então, meu bom dia é só pra você. Não se encaixou não, amigo? Pode passar, hein? Meu bom dia não é pra você não, E hoje eu vou receber a maravilhosa Rita Souza, secretária executiva da AMURC. Gente, eu só ouço falar coisa boa dessa mulher. Eu tava doida pra entrevistá-la, porque eu só ouço falar coisas maravilhosas. Aliás, Monira trabalha com você e só fala coisas maravilosas a seu respeito. Ela tem, assim, uma admiração profunda. Eu digo, não, eu tenho que entrevistar a Rita. Não bastasse isso, eu já te vi em vários lugares em que eu estava para falar para o público que eu alcanço, que é majoritariamente feminino, em que pese acreditar que as pautas envolvendo mulher são pautas que dizem respeito aos homens desse país, né, Rita? Seja bem-vinda, muito obrigada por sua presença aqui. Olá, Úrsula, olá a todos os telespectadores da TVI. Nós gostaríamos de agradecer em nome da AMURC, em nome do nosso presidente Helder Fontes, né? Para quem não conhece, o presidente Helder Fontes é o prefeito do município de Itaju do Colônia e atualmente ele está na gestão da AMURC no período correspondente a 2025 e 2026. Para nós é um prazer enorme participar do seu programa, considerando o impacto e a positividade que esse programa tem na vida das mulheres, na vida da sociedade. Verdade. E dos homens também. E desse modo, então, é sempre um prazer instituições como a AMURC fazer parte dessa construção, da mudança da sociedade. E a gente tem agora uma gestão bastante comprometida, que vem dando seguimento às ações que nós já fazíamos anteriormente com os outros gestores acerca da transformação social. Então, essa é uma pauta importante, é uma pauta que nos pertence e é uma pauta, inclusive, que é pessoal. Porque eu tive o prazer, em 2011, de participar da fundação da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. Eu estive ao lado da secretária estadual Vera Lúcia Barbosa, a primeira secretária de Mulheres da Bahia. Sim. E eu fui a primeira chefe de gabinete do Estado da Bahia, da SPM. Então, é uma pauta que, para além do meu compromisso como gestora pública, é uma pauta política da minha militância, né? Porque eu acredito em uma sociedade com mais equidade entre homens e mulheres. Então, qualquer tipo de violência, seja ela de gênero, política, seja ela sexual, qualquer tipo de violência contra as mulheres é uma pauta que me diz respeito, nos diz respeito, né, aos gestores e às gestoras públicas, considerando que a luta
da política pública brasileira é para a gente transformar a sociedade em um espaço mais justo e social, convivências entre homens e mulheres com equidade. Ai, gente, começando assim, tem como não se apaixonar por ela? Fala sério. Além de linda, extremamente inteligente e olha que óculos maravilhoso. Eu tô apaixonada por você, Rita. Eu nem precisava entrevistar mais, que essa fala de entrada já disse tudo. Só que eu preciso falar para nosso telespectador, Rita, o que é a Amurque? Qual tipo de serviço a Amurque presta para a sociedade, né? Conta para nós um pouquinho. Então, Úrsula, essa é uma pergunta extremamente pertinente e aí eu vou tentar, de uma forma sistematizada, dizer para os telespectadores o que é a Amurque, porque é importante que a gente conheça os órgãos, os equipamentos que estão à disposição da sociedade, não é verdade? Sim, verdade. A Amurque é uma associação de municípios que existe há 40 anos, né? Então, ela está em nosso território, mais precisamente no município de Uberarema, sediada no município de Itabuna, desculpe, há 40 anos. E é uma instituição, uma associação que envolve municípios do Sul, do Baixo Sul e do Sudoeste Baiano. Sim. Então, hoje, nós temos municípios associados, o equivalente a aproximadamente 50 municípios associados à Amurque. Sim. Então, a associação, ela dialoga diretamente com os prefeitos e prefeitas, com os secretários e secretárias municipais. E nessa tratativa, a gente pensa coletivamente as políticas públicas em execução no município. E a pauta central da Amurque é a pauta municipalista. Por isso que o debate em torno das mulheres é uma pauta transversal e é uma pauta municipalista que também faz parte da nossa defesa. E como eu disse anteriormente, ela tem hoje como seu presidente o prefeito de Itaju do Colônia, Helder Fontes, que mandou um abraço para você. Outro para ele. Olha, eu quero te abraço. entrevistar, hein? Você não pode vir hoje, mas não abro mão da oportunidade de entrevistar Vossa Excelência, porque já ouvi falar muito bem, tanto quanto ouço falar da Rita, já ouvi falar muito bem dele, e vai ser uma honra para nós. Tem sido um prazer enorme trabalhar com o prefeito Helder Fontes, né? Ele enquanto presidente e a gente nessa construção mais política, administrativa, porque ele compreende a importância de pautas como essa, né? Sim. Então, hoje pela manhã, ele entrou em contato, mandou um abraço para você, para os telespectadores da TVI e se coloca à disposição. De modo, Úrsula, que a Amurque é uma associação que dialoga diariamente com os municípios associados a ela. E aí nós temos aproximadamente 50 municípios associados. E nós dialogamos com os prefeitos e prefeitas municipais e também com seus respectivos secretários e secretárias. E essa gestão, ela, além das pautas municipalistas que trata aí sobre os precatórios, que trata sobre as questões institucionais, ela dialoga também com as pautas humanísticas. Boa. É nosso interesse, né, dialogar sobre as questões sociais que ocorrem nos municípios, porque a gente compreende que o município ele precisa pensado em seu lugar de fala, na perspectiva da sua população, dos seus munícipes. Sendo assim, todas as pautas são interessantes, sobretudo a pauta feminina e feminista. Boa. O que a Amurque oferece para uma mulher vítima de violência doméstica? Então, por exemplo, cheguei lá na Amurque, Rita, fui agredida pelo meu marido, tenho medida protetiva, não tenho, ou nem sei por onde começar. O que a Amurque faz a título de acolhimento e de direcionamento para essa mulher? Existem cursos? Existem algum profissional que esteja à disposição para dar informações, para direcionar? Conta para mim, Rita. Ótima pergunta, Úrsula. A Amurque, ela tem feito 2 movimentos constantes em defesa das mulheres. Eu vou falar do institucional, para que depois a gente possa pautar a Sala Lilás, que eu sei que é um tema que você gostaria muito de tratar conosco. Mas veja, pensar políticas públicas para as mulheres, e aí, para além do município de Itabuna, que é um município associado, já deixamos aqui um abraço para o gestor Augusto Castro, a gente também entende que é pensar na perspectiva dos demais municípios, daquele que tem
200 mil habitantes, mas daquele que tem 5 mil habitantes. Né? Sim. E pensando nisso, nós entendemos que nós precisávamos pensar uma política macro que fosse em direção ao Ministério das Mulheres e à Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. Maravilha. Sendo assim, já tem aproximadamente 2 anos, mas esse ano com mais força, sobre uma decisão do presidente Helder Fontes, nós começamos a fomentar a implantação dos organismos públicos de mulheres. E o que são esses organismos públicos de mulheres, para aquelas pessoas que ainda não sabem? São equipamentos ou são espaços, vamos dizer assim, onde as políticas públicas para as mulheres elas serão pensadas. Porque não basta a gente fazer o enfrentamento à violência se a gente não construir uma pauta mais ampla que trate desde o processo econômico, Verdade. social, emocional, Sim. até o enfrentamento a todas as formas de violência. Sim. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo uma ação institucional, a MURC, com os municípios associados, para que os municípios associados à MURC possam implantar um equipamento ou um organismo público de mulheres municipal, onde a gente possa dialogar com os entes federados, tanto em nível nacional como em nível estadual. A princípio, nós conseguimos avançar. E nesse primeiro semestre, a gente traz a grata surpresa de que 4 municípios associados à MURC constituíram o seu organismo público de mulheres. Maravilha. O primeiro deles, o município de Quaraci. O município de Quaraci está implantando a sua primeira secretaria municipal de política para as mulheres. Que maravilha! Que Olha maravilha! Que grandeza, que Muito, uma riqueza. A gente poder ter num município como Quaraci uma secretaria que vai tratar especificamente sobre essa pauta. Quaraci saindo na frente, literalmente. Mas eu trago uma outra novidade. Não é só Quaraci que está saindo na frente. Para os telespectadores da TVI, eu gostaria de dizer que mais outro município também está implantando sua primeira secretaria de mulheres. É o município de Almadina. Olha, então, que maravilha. Já mandamos um abraço aí para a equipe do Organismo Público de Mulheres de Almadina. Eles estão implantando esse organismo público que também tem caráter de secretaria municipal. Que maravilha! Isso é muito importante, importantíssimo. Rita, nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Eu falo isso aqui todos os dias, todos. Parece mantra. Aliás, de tanto que eu repito. O 5º país do mundo que mais mata mulheres. O 19º Fórum de Segurança Pública nos informou que todos os tipos de violências contra as mulheres cresceram absurdamente. Quando eu falo de tipos de violência, eu não me restringo tão somente ao feminicídio, mas ao stalking, à violência psicológica, à violência sexual. Todos os tipos, né? Portanto, é extremamente relevante que instituições como a MURC, associações como a MURC, fomentem diálogos e implantações de políticas públicas. E olha, saber que Itabuna já faz parte disso é um grande alívio e refrigério para nossa alma. Principalmente levando em consideração que alguns dados foram noticiados agora nos primeiros 4 meses do ano, indicando o sul da Bahia como uma das regiões mais perigosas do interior da Bahia, né? Ainda ontem vi uma reportagem falando que na Bahia, infelizmente, a gente tem um judiciário que não respeita os prazos processuais, inclusive para concessão de medidas protetivas. Então, trazendo isso aqui, essa consciência através de secretarias próprias para Quaraci, para Almadina e para todos os outros municípios que porventura queiram se associar a essas ideias lançadas, fomentadas pela MURC, é um privilégio absurdo. E as novidades não param por aí, Úrsula. Para além do município de Almadina e Quaraci, nós também temos já implantado nessa gestão, pelo prefeito Orleans, um abraço aí para a comunidade de Jussari, para o prefeito, uma diretoria das mulheres no município de Jussari. Maravilha! E a gente, seguindo esse fluxo, né,
dos equipamentos, das diretorias, a gente está em fase de implantação também e de diálogo, de tratativa com os municípios de São José da Vitória, com o município de Itaju do Colônia, né? A secretária, que é a esposa do prefeito Helder, já sinalizou interesse. E como é que a MURC ela entra nesse cenário de articulação? Pera, eu quero saber disso porque eu quero englobar os outros municípios. E a minha pergunta é essa aí, como é que entra nesse cenário de articulação? Mas você tinha falado para mim 4. Isso. Quaraci, Almadina, Jussari, e a gente está em fase de implantação em Itaju do Colônia. E em diálogo também com o município de São José da Vitória. Então já vão para 5. Isso. Eu quero destinar a minha fala para os prefeitos e para as autoridades municipais desses 5 municípios que a gente acabou de citar. Olha, eu quero dizer para vocês que é de uma sensibilidade. Vocês estão saindo na frente, vocês têm o meu respeito, porque essa é uma pauta de todos nós. Não tem hora para se violentar mulher, não tem hora, não tem lugar, não tem classe social. A partir daí, saber que esses municípios têm gestões públicas extremamente comprometidas com a pauta, que se preocupa com a vida da mulher, meus parabéns mesmo. Faço questão de pontuar. Então agora vamos seguir. Como é que a MURC lida com essas tratativas para a implantação desses municípios? E outra, como englobar novos municípios nisso? Pronto. Essa é uma pergunta necessária, né? E aí a gente já vai dialogando. Tem um outro município que a gente precisa falar, e aí tem que ter uma gestora mulher, que é o município de Itapetanga. Um abraço para a prefeita Glis, né? E para toda a equipe, que também já sinalizou a implantação de uma diretoria para as mulheres. Inclusive, maravilha. A equipe da MURC teve lá aproximadamente 30, 40 dias, para fazer um diálogo e uma tratativa. Para além disso, nós já temos aqui em nosso território o município de Itacaré, que tem uma secretaria de política para as mulheres. Nós já temos também o município de Ilhéus, que já tem uma secretaria de política para as mulheres municipal. E a gente também está dialogando com Itabuna, que está em fase de implantação. E é importante que a gente diga que para a gente implantar a ouvidoria, que nós vamos daqui a pouco tratar com você, a ouvidoria que a gente chama de Sala Lilás, nós recebemos o apoio do município de Itabuna, né? À época, muito sensível, a primeira-dama, Andréa Castro, ela sinalizou interesse em apoiar a MURC na implantação desse equipamento. Maravilha. Então, eu penso que a gente vive um novo tempo em nosso território, na perspectiva de ampliar esse diálogo, não só com a sociedade, mas também com a gestão pública. Bom, mas você perguntou como é que nós oferecemos suporte aos municípios interessados. E eu trouxe para você um kit. Maravilha. Esse kit, ele vai mostrar só um minutinho. Deixa eu... Aqui o kit. Eita, que lindo! Que a MURC está trazendo aqui para a TVI, para a gente entregar. Segura o microfone com a mão. Vamos lá. Aqui é o kit que nós estamos trazendo, né, para a equipe da TVI, mas sobretudo oferecendo aqui a Úrsula, nesse programa tão importante que é Ela por Elas. E esse kit, ele tem um manual orientativo, Úrsula, de qual município que queira implementar um organismo público de política para as mulheres, ele pode acessar. Então a gente tem aqui, pode abrir, né? Importante, isso. Boa. Esse daqui é o nosso manual orientador. É importante que a gente mencione que nós temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. Maravilha. Então, esse material foi construído pela SPM Bahia e socializado a partir da MURC com os municípios interessados em implantar um organismo público para as mulheres. Que maravilha. Então, aqui a gente tem como tema Construindo Igualdade, que é um guia para a criação e fortalecimento de organismos. Os que já têm, fortalecer os organismos existentes. E os que não têm, implementar. Então, aqui a gente encontra orientações, Úrsula, sobre vários aspectos, inclusive do fortalecimento de um espaço tão importante que são os conselhos municipais
do direito das mulheres. Por que é importante? Porque os conselhos municipais, eles reúnem representação da sociedade civil e do poder público. Então, nessa direção, ambos os poderes, eles irão construir uma pauta com mais equidade em seus municípios. Maravilha. Então, a gente Super tem necessário. orientação de como implantar os conselhos. Mas não para por aí. A gente vai também trazendo outras informações acerca, por exemplo, de como se constituir uma conferência municipal dos direitos das mulheres. Sim. E essas conferências é bom a gente trazer para você, que a gente está com uma conferência batendo a nossa porta. Boa. O Ministério das Mulheres já sinalizou a conferência nacional para setembro. Olha que maravilha. Nós já estamos em tratativa com a SPM Bahia para a realização já das conferências municipais Boa. e também das conferências livres, Sim. com segmentos outros. E logo em seguida, após as conferências municipais e as conferências livres, nós estaremos participando, que a previsão é até julho, a gente ter essa informação da Conferência Estadual de Política para as Mulheres. Mas já tem uma previsão de data? Não, só o mês. Isso, setembro. Só o mês, isso. Porque aqui, a de Itabuna. Não, não é a de Itabuna. A etapa estadual? nacional, estadual Ok. e depois a nacional, né? A de Ok. Itabuna e as dos demais municípios, elas precisam ser construídas antes, né? Sim. É uma boa estimativa que a gente possa trabalhar aí na perspectiva de junho, julho, porque a gente precisa consolidar as propostas para encaminhar para a estadual, Sim. que por sua vez irá também para a nacional, Sim. né? E Então, é muito importante muito esse tipo de importante. movimento, Rita, porque eu sempre ouço, eu recebi aqui a subtenente Ângela, Sim. semana passada, que fala sobre a importância de nos movimentarmos enquanto sociedade para propagarmos conhecimento e disseminarmos informações. Tem muita mulher que ainda apanha dentro de casa, que ainda está se sentindo engessada dentro de um relacionamento abusivo, sem pedir apoio, sem denunciar, sem procurar a MURC, sem procurar a Polícia Civil, a Polícia Militar, exatamente porque não sabe dos seus direitos, né? Não sabe a quem recorrer. Não sabe, por exemplo, que em caso de violência doméstica ela vai ter direito à guarda unilateral, né, do filho dela, exatamente porque existe uma lei que foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em novembro de 2023, que diz, olha, todo relacionamento que tenha indício de violência doméstica já é suficiente para dar à mãe, a genitora, a guarda unilateral. Então eu entendo que conferências como essas, que vão discutir a violência doméstica e, obviamente, todas as suas consequências, né? E aí, quando eu digo consequências, para além do direito de família, para além desses problemas que a gente pode discutir nas varas de família, mas em outras questões sociais, econômicas, né? A questão da independência da mulher, são de extrema relevância, mesmo. Principalmente se essas conferências não englobar tão somente quem vai discutir as propostas a serem apresentadas a nível estadual e nacional, mas se também se preocupar em englobar a sociedade civil. Exatamente. A mulher que está dentro de casa lá, assolada, amordaçada ainda, silenciada de alguma maneira. Eu sempre digo que reduzir o feminicídio e todas as outras formas de violência é uma tarefa da sociedade, né? E quando eu me refiro à sociedade, eu me refiro à sociedade como um todo, mas sem descartar em hipótese nenhuma o papel do Estado brasileiro. Sim. É uma responsabilidade do Estado brasileiro, Sim, compartilhada com a sociedade. com certeza. E quando a gente realiza uma conferência, e as conferências elas são espaço de interlocução importantíssimo e de diálogo, não só das mulheres, mas das outras pautas também, mas nesse caso específico das mulheres, eu quero dizer que a gente tem uma oportunidade única de debater o segmento das mulheres em todas as suas perspectivas. Então a conferência ela vai debater, para além do enfrentamento à violência contra as mulheres, ela vai debater, por exemplo, a questão da saúde da mulher. Boa. Né? Ela vai debater a questão da vida econômica dessa mulher. Maravilha. Ela vai debater, inclusive, pessoal, a questão do orçamento para as políticas públicas para as mulheres, que precisa estar previsto Sim. em todas as esferas, seja nacional, seja estadual, seja municipal, na perspectiva de que a gente possa ter recurso para fazer as políticas públicas rodarem, Para acontecer. viabilizar o negócio. Ela vai discutir habitação para as mulheres. Maravilha. Ela vai discutir
a vida da mulher rural, a vida da mulher camponesa, né? A vida das mulheres que vivem com os povos originários, que são também as mulheres indígenas, as quilombolas. Então, esse espaço importante que é a conferência, seja ela municipal, seja ela livre, seja ela estadual, seja ela nacional, é um momento de consolidação das nossas pautas diárias. Maravilha. Quando eu trabalhava, por exemplo, na SPM Bahia, nós identificamos através das conferências que um dos equipamentos mais importantes na vida das mulheres, sabe o que era? Sim. A máquina de lavar. Brincadeira. A máquina de lavar foi mencionado como importante equipamento que gera autonomia para as mulheres. Sim, e não só as máquinas de lavar, porque nem todas as mulheres têm acesso à máquina de lavar e a gente precisa ter clareza disso. Mas os espaços onde a gente possa chamar de lavanderias públicas. Sim. Porque a questão da água é algo real que impacta a vida das mulheres. Sim, todas. E as mulheres, muitas delas, não têm acesso à água. Verdade. À água potável, né? Para o consumo diário, para o banho dos seus filhos, para o cuidado com a sua roupa, com sua casa. Quer dizer, são coisas bobas que parecem aleatórias, mas que a gente trata sobre o impacto dessas coisas na vida das mulheres. Verdade. Então, esse espaço de conferência pensa, inclusive, sobre isso. Que maravilha, muito então, profundo, eu convido Ita. aqui todas as mulheres que participem das conferências, sejam nos municípios de vocês, nos municípios associados à MURC, sejam nas conferências livres dos segmentos a que vocês pertencem. Participem, levem a proposta, levem o diálogo e o debate das suas demandas não apenas individual. Porque sozinha, Úrsula, como você bem sabe, nós não vamos florescer. Verdade. Né? Verdade. Nós precisamos florescer Juntas, coletivamente. somos nós por nós. Então vamos unir essas pautas de forma coletiva para a gente avançar nessa política tão necessária e importante. Verdade. Olha, eu fico feliz em saber de tudo isso, porque, como você disse, é um assunto que diz respeito a todas nós. Todas nós mesmo. E assim, ainda que determinados assuntos podem parecer bobos para A, B ou C, o fato é que todos eles impactam a vida de milhares de mulheres diuturnamente nesse país. Portanto, é de nossa responsabilidade, sim, se transformar nessa rede de apoio dessa mulher, inclusive de forma institucionalizada. A MURC é uma rede de apoio dessa mulher, né? É uma associação de rede de apoio dessa mulher, na medida em que propõe, viabiliza discussões, debates, né? E a respeito desse tema tão sensível, mas ao mesmo tempo tão necessário de se abordar. A gente não pode pegar os temas sensíveis da sociedade e colocar em caixinhas. A gente tem que abrir essas gavetas exatamente para a gente construir, né? E a Sala Lilás, Pronto. que é a nossa cereja do bolo. Úrsula, o que é a Sala Lilás? Tem muita gente que me pergunta isso muita aqui, gente pergunta, né, Ita. Úrsula? Como ter acesso à Sala Lilás? O que é a Sala Lilás? Pronto. E claro, obviamente, isso é o resultado de um trabalho, de uma construção extremamente efetiva de vocês. Fale-nos sobre a Sala Lilás. A Sala Lilás é um espaço muito importante para nós, da MURC, porque ele inaugura um novo tempo da nossa instituição, né? Ela foi fundada ano passado, é recente, mas para a gente é bastante simbólico, significativo esse ambiente, esse espaço. Ele foi pensado com muito carinho, com muito cuidado para as mulheres dos municípios associados. Porque embora, Úrsula, a Sala Lilás esteja na MURC e a sede da MURC seja no município de Itabuna, mas a Sala Lilás está aberta a todos os municípios associados. Maravilha. Então, eu vou primeiro começar, antes da gente trazer a concepção da Sala Lilás, dizendo para você como foi que surgiu a Sala Lilás. Boa. A gente gostaria de colaborar, né? A gente, que eu digo, a MURC, institucionalmente, gostaria de colaborar com essa pauta. E nós conseguimos realizar algumas parcerias com o governo do estado. Então, nós firmamos parceria com a SPREV,
que é a Superintendência de Prevenção e Enfrentamento à Violência, e nós tivemos recentemente com a superintendente, a coronela Denise Santiago, né? E aí nós fizemos uma parceria com ela. Nós também firmamos uma parceria com a SEADES, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, e nós firmamos também uma parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia. Por quê? Porque a gente percebia que as demandas sociais dos municípios, elas pulsavam, elas gritavam. Sim. E nós, da MURC, nós temos um programa que é a interlocução em parceria com a UESC. Um abraço aí para o nosso gestor e reitor Alessandro, né? E esse programa é o programa Agir Mais. Então, o programa Agir é um programa que tem como principal objetivo fomentar o municipalismo, a pauta municipalista nos municípios associados. E nós, através do FRAS, que é um fórum desse programa, que é o Fórum da Assistência Social, onde os secretários e secretárias da Assistência Social fazem parte, ouvíamos muitas demandas, ouvíamos muitos pedidos acerca desse tema. Sim. Então foi aí que nós tomamos a iniciativa de buscar apoio nessa rede já em nível estadual, para a gente consolidar um equipamento que pudesse dialogar com as mulheres dos municípios associados. Bom, a princípio, nós pensamos em fundar a Sala Lilás, mas ela tem um recorte específico e é bom que os nossos ouvintes e telespectadores possam compreender que ela tem um propósito, ela é um suporte de ouvidoria, Úrsula. Boa. Então é um espaço onde as mulheres vão fazer as denúncias, vão efetuar suas denúncias. Essas denúncias, elas podem acontecer por telefone, eu estou usando inclusive a praguinha aqui, que é o 73-4141-0001. Nós temos uma ouvidora, um abraço aí para a nossa querida Ana, que é a nossa ouvidora. E essa ouvidora, em caráter total de sigilo e de cuidado, está à disposição da escuta sensível. Maravilha. Para atender as mulheres humanizada, que sintam-se interessadas em fazer essa denúncia. Então, elas podem nos ligar pelo 73-4141-0001, fazer a denúncia por telefone, mas ela pode também presencialmente. boa. Nós construímos um canto, um espaço bastante aconchegante, Para acolher, para receber. o nosso porte de ouvidoria, onde ela vai chegar, ela vai ter o acolhimento para a denúncia, para que a denúncia seja efetivada. Lá ela vai encontrar, por exemplo, as prateleiras literárias com literaturas específica feminina. Então Boa. ela pode sentar enquanto ela se acalma, enquanto ela aguarda. Tem lá esse espaço, esse cantinho, que são as nossas prateleiras literárias, com esse acervo maravilhoso, com livros que tratam sobre temas diversos, que vai da poesia ao informativo. Sim. E nós estamos lá nesse aguardo dessa mulher que queira também fazer a sua denúncia presencial. E Maravilha. como é que nós funcionamos, Úrsula? Nós temos um horário de funcionamento que atende aí das 9 às 18. Ia perguntar agora, qual o horário de funcionamento e o local? De 9 às 18, esse horário é extensivo ao atendimento, sobretudo por telefone, né? Maravilha. E também no atendimento presencial na sede da MURC, que fica na Rua Almirante Tamandaré, número 405, ali bem pertinho no centro, na subida do Jardim do Ó. Maravilha. Então nós Maravilha. estamos à disposição de todas as mulheres dos municípios associados que queiram nos procurar, do município de Itabuna, de municípios outros que Sim. queiram também fazer a denúncia. Feita a denúncia, nós temos protocolos para o registro dessas denúncias e eles são encaminhados à ouvidoria estadual. Boa. Porque nós somos o suporte. Sim. Né? Mas os desdobramentos, eles não deixam de acontecer. Isso, eles vão acontecer através da ouvidoria estadual. E dependendo do caso, nós também fazemos um encaminhamento em rede. Por isso que a MURC hoje tem uma relação muito estreita com o CRAM, com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Um beijinho, um abraço aí para Juliana, nossa parceira que Juliana, atende. quero trazer Juliana Tudo de aqui. bom para você, Ju. Estamos com saudade. Vou trazer Juliana aqui. Isso, traga a Juliana. E também a gente tem um diálogo e uma tratativa com a Ronda Maria da Penha, a Polícia Civil, com as varas, com a Polícia Militar. Militar Civil, considerando que na maioria dos municípios associados, nós não temos uma DEAN.
Verdade. Então, esse atendimento, ele é feito pela Polícia Civil, né? Pela Delegacia Comum. Sim. Então, a gente também precisa estreitar esses laços. Esse ano, em março, em comemoração ao Março Mulher, nós fizemos o seguinte: convidamos a superintendente Luciana Mota, da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, para que ela viesse conversar e dialogar com todos os municípios associados. E também nós propusemos uma conversa com a rede feminista de mulheres. Maravilha. Mas não só com a rede específica de Itabuna, com todos os movimentos de mulheres, porque a gente precisa compreender que a política pública precisa ser construída entre o poder público e a sociedade civil organizada. Sim. E 365 dias por ano. Não somente no março, não somente no agosto lilás, mas todos os dias. Porque, como eu disse agora há pouco, não existe hora para uma mulher ser violentada. Não existe dia para uma mulher ter os seus direitos vilipendiados. Gente, o nosso tempo estourou, o Cássio já disse aí, acabou, encerrou. Eu fico doidinha, porque, olha, dava conversa aqui para 2 dias com a Rita, gente. É muito material, é coisa densa. Ó, o que eu quero dizer para você que me assiste, para concluir o Ela por Elas por hoje, é o seguinte: nós temos aqui em Itabuna e na região sul da Bahia diversos pontos de apoio para você, mulher. Além da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Ronda Maria da Penha e de diversos outros órgãos de proteção que a gente já trouxe aqui para vocês, agora nós acabamos de apresentar a AMURC. Portanto, o que você não pode fazer é continuar em casa, calada, silenciada, amordaçada, porque a tua vida importa. É isso. Grande beijo, até semana que vem. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olha, estou de volta aqui com vocês e já quero iniciar então os nossos destaques do dia com um dos casos que chocou toda a população no ano então de 2019 em São Paulo, que é o caso do ator Rafael Miguel. Esse caso ele ganhou notoriedade então ali após o Paulo Cupertino então ter assassinado uma família brutalmente. Na época, o Rafael Miguel, o ator de 18 anos da SBT, ele acabou então ali tendo um relacionamento amoroso com a Isabela, que era filha do Paulo Cupertino. Na imagem, olha, a gente consegue ver aí então a família do Rafael Miguel. O Rafael Miguel é esse rapazinho aí que aparece na tela para vocês, com óculos ao lado ali do pai e da sua mãe, que também foram mortos aí então brutalmente dentro da própria casa. E agora aconteceu o julgamento aí então do caso e além de tudo temos aí as imagens do interrogatório do réu com os depoimentos da filha e a ex-esposa dele, Vanessa e Isabela. Elas presenciaram ali quando o empresário, o
Paulo Cupertino matou a tiros Rafael Miguel e os pais, então, por não aprovar o namoro da filha em 2019. O Paulo Cupertino, então, ele foi acusado há 98 anos aí, olha, de prisão em regime fechado. Essa daí é uma das notícias que mais choca quando a gente fala dessas mortes e principalmente desses pais que têm essa síndrome, que acredita que a filha nasce, ela cresce, mas ela precisa viver aprisionada apenas à realidade dele, do que ele sonha, idealiza, espera e materializa. E esse foi mais um caso aí, olha, brutal que envolve essa síndrome, então. O ator Rafael Miguel e esse casal, que era Miriam e João Miguel, os pais dele, foram mortos aí com mais de 12 tiros. Foram brutalmente assassinados. Ontem aconteceu ali o julgamento do caso e ele fez, então, ali várias menções, e uma dessas menções é o que mais trouxe indignação à população, em que ele fala que ele não cometeu o crime, sendo que as duas vítimas, também presentes ali no local, ainda antes de morrer, elas chegaram a comunicar, então, ali, tanto a equipe de SAMU quanto a polícia, falando que foi sim o Paulo Cupertino que estava ali. Tem outras duas testemunhas, que é a Isabela, filha do Paulo, e a esposa, a ex-esposa dele, a Vanessa, falaram que presenciaram todo o acontecimento, presenciaram os tiros, os disparos e, além de tudo, também foram ameaçadas ali pelo Paulo Cupertino. A gente tem o vídeo do julgamento, pode colocar pra gente, produção? Mas Isabela, você tem nada, um pintado de cabelo. Ah, mas a sua filha fala que você matou. A sua ex-mulher fala que você matou. A minha filha, ela foi alienada. Seria o maior privilégio da minha vida ter conhecido o Rafael. Então foi vetado. Não por mim, porque eu nunca proibi. Eu nunca soube que a Isabela... Pode colocar os próximos vídeos, Cássio. Pode deixar para o pessoal entender realmente o que aconteceu. Esses dois que vocês acabaram de assistir são episódios ali, então, que a câmera que tinha no júri, ela pegou. Um dos vídeos, ele fala que ele não tinha conhecido o Rafael, porém que seria um privilégio ele ter conhecido o ator. Que ele não era contra o relacionamento, que ele tinha medo de quem pudesse ser o Rafael e que, por isso, a filha dele não apresentou. E que nesse primeiro contato que ele tem, então, que acontece ali esse assassinato, que ele estava presente no momento desse trágico acidente. Ele conta também ali, olha, levanta, gesticula, faz realmente ali daquele júri um circo. As imagens, elas chocam pela frieza e também a agressividade dele nas falas, na gesticulação, onde demonstra também nada de arrependimento do caso, né? Eu queria entender, principalmente, olha, agora nesse momento, qual é o nexo que ele entra, porque ele assassinou brutalmente uma família, tá? Eram pai, mãe e filho. Além de tudo isso que ele fez, eles serem mortos com mais de 12 tiros, ainda teve, né, a fuga do Paulo. O Paulo fugiu, ele tinha barba, tinha bigode, tinha um cabelo volumoso, cheio. E ele acabou, então, ali raspando a cabeça, tirou barba, bigode, ficou com uma aparência diferente, até que ele foi aí localizado em um hotel, em uma cidade interior. E assim, quando a gente fala dessa fuga, ele ainda chega a brincar e fazer piada da cara da polícia, que ele não quis fugir, que ele apenas tirou barba, bigode e cortou o cabelo, raspou o cabelo. E que esses investigadores, esses policiais, essas autoridades que seriam incompetentes. Agora imagina, né? Um caso em que ele assassina uma família brutalmente, a sangue frio, na frente, na cara da filha dele, da esposa dele. Ele sai do local como se nada tivesse acontecido, vai até um posto de gasolina, depois a um supermercado e logo em seguida ele foge. Ele agora presta ali os seus primeiros depoimentos pós ter sido preso, então, ano passado. Agora acontece esse júri aí e ele vem com esses casinhos. Olha, eu cortei o cabelo, raspei o cabelo, depois tirei barba, tirei bigode. Vocês que não me reconheceram, mas eu não estava fugindo.
Eu acho que isso é uma forma em que a família da vítima sente uma dor, uma injustiça. Seria uma forma, então, ali, dele além dele estar zombando com as autoridades, ele ainda faz uma zombaria com a família do ator, do Rafael Miguel. A gente tem também aí, olha, os depoimentos da filha e ex-esposa. Coloca pra gente, produção. Eu ouvi ele respirar, sabe? Pela última vez ele tava perdendo a vida, sabe? Você vê a vida se esvaindo da pessoa, a boquinha dele ficando roxa. Eu falava, amor, fica comigo, por favor. Fica comigo, alguém chama a ambulância. E a ambulância não chegava. Eu beijava ele e falei, fica comigo, por favor, a gente vai casar, fica comigo, me escuta, me ouve. Mas naquela altura ele não tinha mais chance. E eles ficavam falando, não, ele tem pulso, mas eu sabia que não tinha. E não me deixaram ficar perto dele também. E aí, desde então eu não consigo acreditar. Mas é uma coisa eu sei, que ele estava feliz. Porque a gente teve um momento feliz, o dia mais feliz em meses. Passamos uma noite juntos, a gente se divertiu, a gente riu. A gente pôde experienciar muitas coisas muito boas. O que você lembra que te marcou daquela última noite juntos? Que a gente brincou que a gente tinha casado. Eu peguei a aliança dele dessa mão direita e coloquei na mão esquerda. E aí ele falou, então a gente casou. E pegou e pôs na minha mão esquerda também. Ele falou, pronto, a gente casou então. A gente casou. A gente tinha muitos planos, muitos sonhos. O que vocês planejavam? Então, eu planejava, né? As imagens, elas deixam aí todo um sofrimento, trazem à tona também esse crime brutal. Uma das coisas que foi declaradas ali, então, pelo Paulo Cupertino, é de que ele não tinha o conhecimento de quem era o Rafael, tanto quanto namorado, como ator de novela. Ele disse que ele tinha vagas lembranças de ter visto o garoto em um comercial de farinha láctea. Entretanto, que ele não tinha ainda feito uma correlação com esse companheiro da filha. Na época, então, que aconteceu todo esse caso, essa fatalidade, a família do Rafael deixou, então, 2 meninas, as irmãs do Rafael. Hoje, uma delas, que era mais nova, a caçula, é criada pela irmã mais velha, que depois, agora, de 6 anos, fizeram aí uma entrevista, passaram por um processo bem doloroso, que é reviver tudo o que aconteceu. Em um dos depoimentos, a irmã mais velha, ela conta que ela estava na casa de um tio e ela não sabia o que tinha acontecido, que ela falou, olha, eu vou esperar a mamãe e o papai chegarem e eu almoço com eles. Isso deu meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite. Eles ainda não tinham contado o que havia acontecido, então, essa fatalidade com os pais aí da irmã do Rafael Miguel. E quando chega ali, já 8 horas da noite, a garotinha está inquieta, sem querer comer, ainda não tinha comido nada, esperando o pai e a mãe que não ligaram, não chegavam. Ela então começa ali a chorar, a se desesperar, querendo o pai e a mãe. E é quando os tios tentam então acalmá-la e eles acabam desabando com toda aquela situação e conta para a garotinha o que havia acontecido. Os pais, eles foram mortos aí, então, logo que o Paulo Cupertino chega ali na residência. Cássia, eu queria que você deixasse uma imagem também ali, olha, da família aí do Rafael Miguel, para que as pessoas possam relembrar ali de todo o acontecimento. No momento em que o Paulo Cupertino chega na casa do garoto, o Rafael, esse rapaz aí de óculos que aparece aqui no canto esquerdo da sua tela, ele entra na casa, tem discussão ali, olha, de poucos minutos, pouco menos de 10 minutos, e já é escutado ali, ouvido, então, pelos vizinhos, os disparos de armas de fogo. O que os vizinhos falam, testemunham, é que houve uma intensa gritaria, que foi ele chegar na casa, um momento ali, então, que bate a porta, eles já começam
a discutir. E durante essa discussão, eles falam que por ter, então, ouvido ali muitos gritos acompanhado de tiro, é quando eles se assustam e começam a ligar para a polícia. Então, a polícia recebe várias chamadas, várias ligações. O corpo, então, ali já estava na rua, que era o corpo, então, ali do pai do Rafael, que logo que o Paulo entra, que é o pai da Isabela, e começa a efetuar os disparos, juntamente com aqueles gritos, a mãe do Rafael já está próxima ao Rafael, ela percebe, então, os tiros, e ela tenta, então, falar com o Paulo, perguntar o que estaria acontecendo, e é o momento que o Paulo começa a atirar contra a Miriam. Ele dispara primeiro no Rafael, em seguida na Miriam, e é quando o pai, que estava ali, então, olha, buscando por socorro, ele tenta, então, tomar a arma ali do Paulo Cupertino, não consegue e ele é morto brutalmente na rua. O corpo do Rafael foi encontrado ali, olha, em cima, sobreposto com o corpo da mãe, que era justamente a ligação que eles tinham naquele momento. O Rafael, ele estava mais à frente falando com o Paulo. A mãe tenta, então, perguntar o que estava acontecendo, já que o Paulo estava gritando, agitado, gesticulando e com uma arma na mão. Logo após o disparo, a Miriam tenta conversar com ele novamente para entender, e é quando acontecem os disparos contra a mãe e logo em seguida contra o pai. Esse é um assassinato em que deixa toda uma marca, uma história. Ano passado, a emissora a qual o Rafael ele trabalhou como ator mirim, adolescente, eles fizeram uma homenagem ali, todo o elenco chorando, falando do quanto o Rafael fez diferença naquela novela em termos de amizade, que eles eram muito unidos, o Rafael era super brincalhão. O garoto, além de trabalhar com novelas, ele teria então finalizado ali o seu papel em Chiquititas há pouco mais de 6 meses. E ele estaria dando os primeiros passos para trabalhar como professor de inglês. Então o Rafael ele estava indo para um outro caminho. Apesar de ser relembrado como ator, ele também estava dando os primeiros passos para o trabalho como professor de inglês. O relacionamento dos jovens, Rafael e Isabela, se inicia ali então, logo no início do ano de 2018, que é quando eles se conhecem pessoalmente, depois de meses de conversa online. Agora eles têm esse encontro. A Isabela conta que já havia encontrado com ele algumas vezes na rua. E durante esse encontro, então, eles teriam tido ali um amor à primeira vista. Ela fala que a todo momento eles dois se conheceram então ali e tiveram uma boa relação. E que logo em primeira instância a Isabela tem um contato com ele, fala para ele que o pai não aceitava que ela tivesse um relacionamento, que ela vivia aprisionada dentro de casa. Que a menina por vezes não podia nem sair na rua. Se chegasse alguém em casa chamando pelo pai ou pela mãe e ela estivesse, ela não podia chegar na janela. Ela ia até o cômodo em que o pai ou a mãe estivesse, chamava e eles vinham até a porta. Ela já tinha realmente essa situação com o pai, onde a menina não podia, a não ser escola e a casa deles, ela não podia chegar na janela, não podia ter amigos, elas não tinham essa vida, mãe e filha. Então, a mãe já havia sido agredida fisicamente, verbalmente, psicologicamente pelo Paulo Cupertino, que agora foi acusado aí, então, pelo crime, o assassinato brutal do ator, então, Rafael Miguel e os seus 2 pais. Ele foi acusado aí e agora ele foi aí condenado a 98 anos de prisão em regime fechado. A gente sabe que existe toda uma questão em cima desse tempo. Pérola, se são 98 anos, por que as pessoas têm a pena reduzida ali para metade? Ou até mesmo passa 5, 10 anos, no máximo 15, uma pena que era quase, praticamente 100 anos. Bom, existem todas aquelas questões ali, né, dentro da prisão, tanto o bom comportamento, quanto se ele faz boas leituras ali de livros, se ajuda também ali dentro das atividades, se está trabalhando. Então, todas essas questões, elas podem se influenciar e ter uma diminuição da pena. Além de que a gente sabe que essas contas, elas são feitas ali de acordo com a forma que foi, então,
identificado o crime. Os corpos foram encontrados dentro da residência, com um atenuante que ele já tinha conhecido o menino, ele alega que não, mas ele já tinha tido um primeiro contato com o Rafael, além de que eles foram mortos ali, olha, na frente da própria filha do Paulo. O pai foi morto brutalmente no meio da rua, o corpo foi encontrado na rua e ele fugiu do local. As imagens, elas são assim, de partir o coração. Deixam uma tristeza sem fim e a memória do Rafael, né? Com boas novelas e, claro, trazendo ali à tona toda uma busca por justiça que essa família ainda pede, ainda clama. Com esse julgamento, o Paulo ele deixou claro que as intenções com o Rafael eram as piores. Ele fala que ele foi vetado de ter esse relacionamento entre genro e sogro. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Paulo ele já tinha esse comportamento abusivo e inadequado com a filha, além de ser assim agressivo com a sua esposa também. Tendo atualizações do caso, a gente retorna aqui com vocês e a gente continua então falando aí sobre esse grave morte, uma morte assim triste que deixou, né? Eu lembro que na época, em 2019, quando saiu a notícia, todo mundo ficava sem entender o que teria acontecido com essa família, porque logo de início não se tinha as imagens ali precisas da câmera de segurança, e só de um posto de gasolina, que é quando o Paulo chega e ele ainda estava com a arma na mão. Entretanto, ele estar com a arma na mão não significaria que ele teria assassinado essa família. E ficava todo mundo sem entender, se perguntando. É quando uma das câmeras de segurança que tinha na rua mostra o momento exato, então, em que ele dispara contra ali a Miriam, o Rafael e logo em seguida contra o pai. Então, voltando com atualizações aqui com vocês já. Porque hoje também é dia do quadro De Olho no Som com o Charles William, que é produtor. Ele fala de música, ele vive música e vem em mais um episódio aí, olha, trazer para vocês informações e, claro, você que gosta de ouvir, você que gosta de ver e de aprender, essa é uma ótima oportunidade. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de Olho no Som. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bom dia para você que está aqui na TVI no seu canal 24.2, na TVC e também no YouTube TVI Oficial. Você também que está no nosso portal tviplay.com.br. Este é o quadro De Olho no Som. O som que você ouve aqui, você vê. Eu sou Charles Williams e estou aqui junto com meu amigo Cássio, diretor de imagens. Estamos trabalhando em prol do seu entretenimento e ao mesmo tempo para que você aprenda algumas coisas como respiração para cantar, que é o nosso assunto, um dos nossos assuntos de hoje, né, Cássio? E aí, tudo bem? Tudo beleza? Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Legal! Você está pela TVI. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui prontos para falar com você sobre um assunto que é importantíssimo: como respirar para cantar. Como respirar para falar em público, para palestrar, né? E é muito importante você estar pronto para colocar seu fraseado com segurança quando você vai falar, né? Para que você use bem a sua oratória, né? E você que canta também, para que você coloque a frase perfeita no tempo certo, sem ficar cansado e com a potência exata na sua voz. Por isso mesmo estamos aqui para falar sobre esse assunto com você, que é música. Música. O nosso corpo é a nossa ferramenta. Você que trabalha com a voz, a sua ferramenta é o seu próprio corpo. Então você tem que trabalhar bem a sua respiração para que você consiga falar direito. Imagine que quando a gente está conversando aqui, você vai falando novamente, fala outras frases, fala sobre outras coisas. Eu falo sobre o meu amigo que está aqui agora me filmando, me fotografando também ali por trás das câmeras. E aí o ar acabou. A gente respira novamente e sai falando novamente. Mas para cantar, para palestrar, para apresentar, não é dessa forma. Você precisa respirar direito. Para isso você precisa entender como é que a gente deve respirar para que a gente possa estar apresentando um programa, para que a gente possa estar cantando uma música. Qual é a frase que a gente vai fazer na voz? É uma frase grande? É uma frase pequena? É uma frase? São várias frases em uma respiração só? É uma frase em várias respirações? Tem muitas formas diferentes de se fazer. Então, assim, hoje em dia nós temos diversos tipos de músicas, estilos diferentes e cantores com pegadas diferentes. Então nós temos cantores que têm a voz muito potente, nós temos cantores que têm a voz muito suave, né? Eu vou pedir para Cássio aumentar só um pouquinho a voz dele para mim aqui, que eu não ouvi direito o que ele falou. Então você tem pessoas que têm a voz bem suave, né? Como o Tom Jobim cantava antes, né? A Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A voz dele era bem suave, né? Como nós temos hoje o pessoal da música gospel, nós temos aqueles cantores que têm a voz poderosa. E isso implica em você saber respirar para que você possa emitir direito a sua voz. Você imagine uma pessoa, por exemplo, vamos aqui, aquela música.
Can't live, living is without you. Você precisa ter uma respiração especial para que você consiga fazer essa nota sem desafinar, sem a sua voz vibrar de forma aleatória, porque quando você fala, né, numa respiração aleatória, a sua voz também ela não sustenta a nota. Muitas vezes, para você ter uma boa afinação, você precisa sustentar a nota através da respiração, a pressão que o ar circula sobre o nosso organismo, nossa caixa torácica, né? Para que a gente consiga sustentar a respiração, consequentemente sustentar a nota. E isso daí se dá pelo fato de você fazer exercícios. Existem determinados exercícios que você precisa fazer para que você respire, né? Mas na prática mesmo, na hora de você fazer, você precisa entender que a respiração que a gente usa para cantar, ela não é simplesmente aquela respiração que a gente usa para falar, no sentido de puxar o ar, que você faz... E aí você fala, e aí você canta. Não é assim. Para cantar, você tem que fazer uma respiração muito curta e muito profunda. O que é uma respiração curta e profunda? É assim... Você já puxou muito ar em muito pouco tempo porque você está cantando na metade de uma frase, né? Na metade, você tem várias frases que você vai cantando ali e você vai conseguir fazer as músicas. Por exemplo, nós temos o Hinário da Harpa Cristã da Assembleia de Deus do Brasil, que tem um hino chamado Chuvas de Graça. Então ele canta assim: Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Então você tem a respiração que você dá no ponto certo para que você consiga falar, para que você consiga exprimir, para que você consiga entoar, para que você consiga emitir a sua voz com exatidão e assim ficar bem afinado. Se você não respirar direito, você não vai conseguir atingir o tom e você também não vai conseguir estar com a voz firme. A sua voz vai vibrar. Deus prometeu, com certeza. Vai ficar parecendo que você está cansado, né? E aí não fica legal. Às vezes o som do microfone também não vai chegar bem, o som da sua voz, né? Que é uma outra coisa que a gente tem que falar também, é a postura ao microfone, né? Tem pessoas que não sabem lidar com o microfone. Então esse tipo de microfone aqui, eu já expliquei sobre microfones aqui, é um microfone direcional, né? Tem o cardioide, tem o supercardioide, tem o hipercardioide, tem várias polaridades, mas geralmente a gente usa o super e o hipercardioide, né? Esse aqui é um hipercardioide, que ele só capta aqui na frente, ele não capta aqui para trás. Se a gente colocar ele aqui atrás, ó, o som não vai ficar legal, não fica. O som não fica legal. Deu para entender isso, né? Então, você tem que saber usar o microfone, porque às vezes você está conversando, você tira o microfone para cá, você tira para cá, você coloca aqui se você estiver cantando. Qualquer posição que você colocar o microfone, a ponta dele, a cabeça dele aqui, a cápsula dele estando virada para o seu rosto, para sua boca, o som vai ficar sempre bom. Por exemplo, na televisão, a gente não costuma usar o microfone aqui assim, porque tampa o rosto, né? Mas quando você vai cantar, quando você vai falar para o público que não está sendo filmado, aí você fala com o microfone aqui, que é a posição mais correta. O som fica gostoso, agradável, forte e pesado, né? Na televisão você já coloca mais longe, mas veja que ele sempre está direcionado à boca do interlocutor, né? Então você usou bem o microfone, você respirou direito, você vai conseguir ter uma nota firme, vai ter a voz forte, vai ter a afinação correta, né? E aí vai dar tudo certo, tá ok? Então quando você precisa cantar, você tem que saber respirar. Respirar para cantar. Respirar para cantar. Você ouve a forma, procure ouvir como os cantores cantam. Hoje é muito fácil no YouTube você ver, né? Tudo hoje você vê. Então tudo é clipe, tudo é show. Os cantores hoje não gravam mais discos, não gravam mais CD, isso não existe mais. Então quando você assiste os clipes, vê os shows, você vê o cantor respirando na hora que ele está cantando. Obviamente, na edição do material depois, o áudio, o pessoal corta um pouco essas respirações, porque eles têm como ruído que pode atrapalhar na sonoridade do arranjo da música, né? Mas basicamente respirar é isso. É uma puxada curta e profunda, né? Por exemplo, tem uma outra música do Leonardo Gonçalves que é assim: no Getsemane foi que meu Jesus orou.
se entregando ao Pai mais uma vez. Então você só consegue finalizar bonito a frase se você estiver respirando direito, senão você vai cansar, vai ficar feio e você não vai entrar com pressão. No Getsemane foi. Você não pode simplesmente abrir a boca para cantar e soltar a voz de qualquer jeito, sem uma pontuação firme do que você vai cantar, né? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Veja que eu estou puxando a respiração curta e profunda. Se eu não puxar ar suficiente, eu não vou conseguir emitir a voz com a nota precisa, de forma correta e inteligível, para que você entenda exatamente o que eu estou falando, como também vai prejudicar a minha dicção, né? Que são as consoantes, o P, o B, o T, o F, né? O R, prejudica a articulação da fala se você não respirar direito. Então todas as pessoas que cantam, que falam em público, precisam saber respirar direito para que você cante bem, você fale bem, a sua voz saia bem explicada e segura, que você não pareça estar nervoso, né? Porque a primeira coisa que acontece quando você está nervoso é a sua voz ficar ofegante, você fica parecendo que está cansado e a voz fica parecendo que vai acabar, e isso você perde a potência de voz e você até se desconcentra, né? É isso. Nós temos também um outro assunto hoje, né, meu amigo Cássio? Nós vamos falar sobre como você escutar, a escuta musical, né? A gente, quando ouve uma música, normalmente, você está no carro, você está conversando com alguém, você está estudando, né, um trabalho para a faculdade, você está trabalhando, muitos designers, né, eles fazem suas artes ali no computador e tudo ouvindo música. E isso é o ouvir. Mas o escutar é você parar, prestar atenção, procurar ouvir todos os detalhes de uma música, para que você compreenda o que tem ali, que não é só a voz ou as vozes, mas o arranjo. Tem um violão, tem um contrabaixo, tem um piano, tem uma bateria, tem os violinos, muitas vezes a orquestra completa. Uma orquestra tem muitos instrumentos, mais de 50. E para você escutar, saber discernir, né, você que trabalha com música, você que é músico, você que é cantor, para que você entenda exatamente como foi que foi gravado aquilo dali, e você vai, como quando você vai cantar, você vai tocar, você vai expressar aquilo dali, você precisa ouvir, você precisa entender os detalhes, né? E isso envolve o ato de você parar, se concentrar, ficar focado e ouvir muitas vezes. Porque ouvir não é apenas ouvir, né? Quando a gente escuta uma música, a gente está ativando as partes do cérebro que se captam o que a gente está ouvindo, para que a gente consiga discernir o que a gente está ouvindo, né? A minha voz tem um timbre, a voz de Barbosa tem outro timbre, a voz de Pérola tem outro timbre, a voz de Toné tem outro timbre. E se nós quatro estivermos cantando uma música, se você não nos conhecer e você só ouvir, você talvez não consiga discernir essa diferença de vozes, porque tem 4 vozes cantando juntas. Mas se você parar para escutar, ou seja, ouvir várias vezes, você vai conseguir ouvir até o som do ar-condicionado que tem aqui no estúdio, independente das vozes. Então, quando você vai aprender uma música, quando você vai aprender a letra de uma música, não é só você. E hoje as pessoas pegam o aparelho celular e já vai ali no Letras, ou vai no Cifra Club, em vários sites que tem as letras das músicas, e a pessoa pega ali e já vem a letra e vai cantando. Você nunca vai conhecer direito a música que você está cantando se você não conhecer a letra da música. A letra precisa entrar em você, e para isso você precisa fazer a escuta musical, que é você se debruçar sobre a música com tranquilidade, esquecer do mundo lá fora, pausar, sentir a música, ouvir a música tipo umas 5 ou 10 vezes, a música completa, sem que você esteja pensando em nada e nem ouvindo mais nada, sem nenhuma interrupção, prestando atenção na música, mas sem prestar atenção na letra. Você está ouvindo o contexto, está entrando no seu subconsciente. Isso que é a escuta musical. Os psicólogos chamam isso de escuta empática. É você ouvir prestando atenção, focado.
Depois que você faz essa escuta de 5, 10 vezes, aí você vai fazer a escuta da letra da música. Primeiro você vai entender que a música conta uma história. Que história essa música está contando? Ah, ela está falando da pessoa que saiu para balada e que foi se divertir, que foi curtir, e que depois ela conheceu alguém e se apaixonou, e depois ela casou, e depois teve filhos, e foi uma vida maravilhosa e tal. Então você vai conhecer a história da música. Você escuta umas 2, 3 vezes de novo, prestando atenção na história. Depois que você presta atenção na história, aí sim você vai voltar e ver o que é que essa história está contando pontualmente, ponto a ponto da letra. E aí sim você vai escrever, porque escrever, o ato de escrever, você está usando o seu tato, né? Que é um sentido a mais, além da visão, que você está lendo a letra, e a audição, que você está ouvindo a letra, né? Então, se possível, você tiver até um cheiro diferente, que você possa colocar um perfume, alguma coisa por ali no ambiente, para que você também use o olfato, né? Para que você sinta o olfato do ambiente ali. Quando você está escrevendo a letra dessa música, você escreve a letra, você escreve um trecho. Depois que você escrever esse trecho, você volta cantando só o que você escreveu ali junto com a música. Depois mais 2 vezes, depois que você para isso, você vai escrever o outro trecho, volta cantando mais 2 vezes o que está escrito ali com a música. Depois disso, você vai voltar do começo, vai ler e cantar até onde você escreveu. Depois você vai escrever a outra parte e assim vai. Então, quando você terminar de fazer isso, você vai ter levado aí quase 40 minutos. Porque lembra que você teve que ouvir a música 10 vezes? 10 vezes de 5 minutos são 50 minutos, dependendo da música. Tem músicas, as músicas mais comerciais hoje tem 2,5, 3 minutos, que são as músicas que ainda tocam nas rádios, né? Então, fora o tempo que você vai escrever dessa forma, detalhadamente, e quando você terminar, você já vai saber a letra da música, porque você viveu aquele momento. Você usou o tato, você usou a visão, porque você está vendo o clipe ali, a pessoa cantando. Você usou a audição, porque você ouviu várias vezes a música. E, como eu te falei, se você colocar um cheiro ali, você vai estar sentindo o olfato daquele momento. O que vai fazer com que você lembre depois da letra da música e você cante com segurança. Mas isso não significa que na hora você vai estar completamente seguro para cantar. Porque na hora que você vai cantar, os imprevistos acontecem, né? Isso eu estou falando para você que palestra também, quando você vai pegar um texto grande ali para você decorar e tudo e tal. Faz dessa mesma forma que vai dar tudo certo. Hoje é melhor você ter segurança do que você está dizendo para quem você está dizendo, do que você estar o tempo inteiro aqui falando. Olha aqui, eu na televisão falando com você, que coisa linda. Ó. Eu estou lendo e você parece que eu estou falando com outra pessoa, que eu não estou olhando direto para você. Aqui o mais importante é você, que está aí do outro lado, que está me ouvindo, que está aprendendo comigo, que está trocando ideias, que está sentindo o clima aqui da TVI, que está ouvindo a voz da Pérola quando ela apresenta, do Barbosa, da Toné, da Úrsula, da Liz Daly, de todos os nossos apresentadores, porque a TVI é cultura e a gente mostra para você o Abraham, a Úrsula com o direito, a gente mostra a Pérola com as variedades, o Barbosa, a Toné com a sua opinião no PQP. Nós mostramos vários conteúdos aqui para que você entenda e que você continue conosco. Então nós estamos falando da arte de escutar, a escuta musical, para que você consiga ler um texto, decorar um texto e depois não precisar mais desse texto, porque vai estar intrínseco no seu subconsciente e é onde você vai conseguir falar com segurança. Por quê? Porque imprevistos existem. Se você observar que está dando uma piscada aqui, nós temos uma luz no cenário aqui que ela está meio cansada, né? Às vezes acontece isso, mas isso não tira a minha concentração de falar com você, porque eu sei exatamente o que eu vou falar, da forma que eu vou falar para você, né? E enquanto as coisas acontecem aqui, eu estou focado em você, porque nós estamos no programa De Olho no Som, né? Como eu falo aqui sempre para Cássio, o som que você ouve, aqui você vê. Então, quando você consegue escutar, né, a escuta empática musical, você vai entender que existem várias outras coisas para você ouvir na natureza. E você vai começar a fazer essa escuta no trânsito, né?
na sua casa, quando você ouve o barulho dos pássaros, dependendo de onde você mora. Você vai ver que no trânsito não tem só apenas o som de buzina e de pessoas falando, às vezes, coisas que não devam falar, quando um toma uma fechada, o outro dá uma fechada, né? Você vai conseguir ouvir os sons da vida, os sons que nos alimentam, os sons que nos motivam, os sons que nos inspiram, né? Porque muitas vezes você está conversando com alguém, mas tem outras coisas acontecendo no ambiente e às vezes é necessário que a gente consiga ouvir tudo isso para que a gente seja mais pleno, mais completos, né? E a gente tenha segurança ao falar e ao cantar, a nos expressar, né? Aí você vai também aprender a prosódia, que é a forma como a pessoa fala, né? Eu, por exemplo, eu falo dessa maneira que você está ouvindo. Mas tem outras pessoas que têm outros tons de voz, outras maneiras de falar, de se locupletar, de se expressar. Tem gente que movimenta muito o corpo, tem gente que fala com a voz mais grave, tem gente que tem a voz mais aguda. Então, tudo isso faz parte do dia a dia de quem escuta com atenção. Às vezes você está dirigindo no seu carro super silencioso e de repente você ouve um barulho e você não sabe o que é. E às vezes é alguma coisa que quebrou lá fora. E às vezes não, às vezes é alguma coisa que está solta, uma caneta que está solta no porta-luvas lá, né? Mas quando você está atento, você evita imprevistos. E para cantar, né? Eu volto da respiração para cantar, que é você se preparar para dar uma nota legal. Por exemplo, vamos cantar uma frase aqui de uma música de Vitorino Silva, que é um grande cantor da música evangélica, que ele canta assim, imagine que ele cantasse assim, ó. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Só que não é Vitorino Silva. Vitorino Silva tem uma voz potente, muito potente. Então você está afirmando uma coisa que tem que ter potência para você cantar. É uma frase que tem muito efeito, né? Você está falando do Criador. Você está dedicando tudo a Ele, a glória a Ele, né? O louvor a Ele, a adoração a Ele. Então você tem que ter potência de voz. E para isso, com a respiração que eu falei aqui para você com a voz suave, não vai surtir efeito como quando a gente fala forte tanto que tem que a gente colocar no microfone mais para longe, como a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por nós. Então você vê que a respiração é diferente. A forma de você respirar, de você emitir, a potência, a concentração é diferente. Então eu estou te instruindo, te inspirando, te motivando a você procurar exercícios que vão te fazer respirar, aprender a respirar da forma correta, para que você respire melhor, você tenha uma afinação melhor, você tenha uma emissão melhor, a sua voz não vibre de forma aleatória, só quando você queira vibrar mesmo, porque existe o vibrato também que a gente usa para efeito, né? E vai fazer com que você cante muito melhor, sabendo começar as frases, sabendo sair das frases e deixando a coisa muito legal, né? Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aqui no nosso chat no YouTube, no nosso canal TVI Oficial, para que a gente possa estar dirimindo essas dúvidas e falando mais sobre esse assunto. A gente sempre fala sobre instrumentos, a gente sempre fala sobre a voz, sobre respiração, sobre tipos de instrumentos, tipos de microfones, sobre músicos, sobre músicas, né, para que você esteja sempre muito bem informado do que acontece aqui na nossa TVI. Para você que curte música, para você que curte som, para você que curte as curiosidades sonoras, né, que acontecem, né, na nossa vida, esse programa é para você. Já entrevistei aqui Diego Shawn, que é um grande músico da cidade de Camaquã, que ele tem uma voz peculiar, é compositor, é cantor, é músico. Já entrevistei Sérgio de Ramos, um grande compositor também, que tem uma curiosidade, que ele faz violões de cabaça. Olha quantos assuntos eu estou falando para você aqui, para você se lembrar depois dessa variedade de assuntos e entender que nós estávamos falando sobre respiração para cantar
e para falar. Veja a pontuação que eu dei na palavra respiração. Por quê? Porque eu falei respiração, eu respirei no meio. Mas se você não estiver prestando totalmente atenção, você não vai perceber que eu respirei no meio, porque eu não fiz o barulho para respirar na hora, né? Isso é respirar com técnica, para que você saiba respirar para cantar, para que você saiba respirar para falar, mas que também você saiba conhecer o texto que você vai falar. Quando você se atrela a um celular para você ler uma letra, hoje nós temos tudo no Google. E aí você não quer mais aprender as letras das músicas e você não vai cantar com exatidão, você não vai viajar na história que a música está contando. Você não vai sentir a música, você não vai saber transmitir aquela história que a música está contando, né? E isso vai fazer de você, de certa forma, entre aspas, um cantor medíocre. Um orador sem segurança. Você precisa ter o controle sobre o seu estado de espírito, sobre o seu estado de humor, sobre o ambiente que você está. Por exemplo, eu estava falando para uma câmera, agora eu estou falando para outra câmera. Eu tenho um monitor aqui que eu estou aqui observando como está a minha imagem que está chegando para você. E se eu não estivesse prestando atenção, porque se eu ficar olhando para o monitor toda hora, eu vou ficar assim, ó, parece que eu estou falando para baixo. Mas a gente conversando aqui, eu estou vendo tudo que está acontecendo e eu tenho o domínio do ambiente para passar segurança para você do que eu estou dizendo. Então eu estou te dizendo isso para que você também tenha segurança quando você for falar em público, quando você for fazer uma entrevista de emprego, como você controlar sua respiração para falar em público, como você deve respirar para que mesmo que você fale de uma forma sutil, como eu estou falando agora, de uma forma suave, mas a sua respiração mostre que você está de forma tranquila. Porque quando você não respira direito, a sua voz vai ficando, ela vai se perdendo assim, ó, aí você já mostra que está ansioso, você pode não ser aprovado na entrevista de emprego. A nota que você está emitindo quando você está cantando pode falhar e vai ficar feio. Quando você está palestrando, aquilo vai tirar o seu foco e você pode esquecer o assunto que você está falando, dá um branco ali e de repente você fica tenso, né? E daqui a pouco você olha e tem pessoas te observando e tem muitas pessoas que observam a gente com aquele olhar bem crítico, né? Para te derrubar mesmo. Tem pessoas que ela não quer que você esteja ali onde você está fazendo o que você está fazendo e de certa forma isso pode te prejudicar. Quando você tem segurança do que você está fazendo, do que você está dizendo, para quem que você está dizendo, tudo acontece perfeito, né? Então se prepare. Se prepare. Prepare sua respiração. Tem vários exercícios. Existe um exercício que a gente está sentado assim, a gente põe as mãos sobre as coxas, a gente deixa o corpo aberto, né? A gente não cruza as pernas, não cruza os braços, a gente deixa o corpo aberto, põe as mãos sobre as coxas sentados e a gente vai inspirar de forma bem suave, com a boca fechada, até a gente não conseguir mais inspirar, a gente pausa por um segundo e a gente abre a boca e solta esse ar bem devagar, muito devagar, até a gente não conseguir mais soltar o ar e a gente fecha a boca e puxa de novo. A gente faz isso aí 5 séries de 5 vezes, né? Você faz 5 vezes, depois faz mais 5 vezes, depois faz mais 5 vezes, depois faz mais 5 vezes, 5 vezes, né? 5 séries. E isso vai te deixar mais relaxado, isso vai te deixar mais focado, isso vai te deixar mais seguro do que você vai fazer e isso vai fazer com que na hora que você for falar, o seu ar passe de uma maneira correta na sua caixa torácica e faça com que você consiga respirar direito e entoar a nota certa de forma correta, com segurança, né? Com segurança. Outra coisa que você deve fazer também é se hidratar bem. O nosso corpo, ele é muito de água, né? Muito, mas é muito assim, bem muito. Não tem um número correto para você agora, mas é de 70% para lá. De água, líquido. Então, quanto mais hidratado você tiver, melhor. Você não vai ter uma dor de cabeça quando você está emitindo uma nota forte. Você não vai faltar o ar. Você vai se concentrar melhor, né? Você precisa dormir bem. Tem gente que dorme bem à noite, tem gente que dorme bem à tarde, né? Tem gente que é notívago, tem gente que trabalha à noite. Então você precisa dormir bem. Dormir bem nem sempre é dormir muito. Tem gente que dorme bem dormindo 4 horas. Tem gente que para dormir bem tem que dormir 10 horas.
Então você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, que se alimentar bem não é comer muito, né? E você precisa aprender a respirar. Você precisa aprender a escutar. Você precisa aprender a ficar focado. Hoje nós vivemos num mundo que é muito complicado, que tudo é rápido, que você coloca o áudio no WhatsApp assim, de uma forma muito no 2, né? No 2. E aí você coloca no 2 e tudo é muito rápido, e você fala muito rápido e tal, e você não fica nada no subconsciente. O que é que fica no subconsciente hoje? Ansiedade, correria. Você fala com a pessoa, e aí, tudo bem, rapaz, a correria tá grande. É muita coisa, o ano tá passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, e tudo... Quando você vê, já dormiu, já acordou de novo, já comeu, já saiu, já trabalhou, já falou, já voltou, já... E você não vai conseguir fazer nada direito. Os grandes pensadores, eles existem ainda hoje? Será? Os grandes compositores, eles existem ainda hoje? Será? Eu estou falando dos da nova geração. Cadê? Onde é que eles estão? Né? Então, assim, por quê? Porque hoje ninguém foca em mais nada, ninguém para ouvir mais nada, ninguém para fazer mais nada, né? De forma concisa, consciente, escutando, com a escuta empática, respirando direito, sentindo o ambiente, se preparando, né? Então, assim, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje, que foi a respiração para você cantar e para você se locupletar e falar em público, como também como você aprender de forma concisa a letra de uma música para que você não precise ficar no celular olhando o tempo inteiro e isso te distraia no ambiente, né, te deixando deslocado. Um forte abraço, eu sou Charles Williams, esse é o programa de Olho no Som aqui pela TVI no seu canal 24.2. Acesse o nosso portal tviplay.com.br, curta a nossa programação, comente, mande sua mensagem para nós, mande sua dúvida e volta com você, Pérola Cordeiro. Tchau! Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olha, estou de volta com vocês depois aí dessas dicas especiais para você que quer cantar, quer saber fazer essa pausa, para você também, olha, que gosta de aprender. E além de tudo, aqui a gente sabe que na TVI tem um pouquinho aqui, olha, de cada área e dá para você aprender, ouvir sobre política, bem-estar, qualidade de vida com Priscila Cel, Bem Viver Amanhã. Tem aqui o De Olho no Som com Charles Williams. Tem também quadro de direito. Hoje tivemos o Ela por Elas com a doutora Úrsula Matos. Quarta-feira também é dia aqui de Abraham Feldman falando sobre direito, tirando as suas dúvidas. E olha, você, toda quarta-feira, consegue deixar também a sua pergunta aqui no chat do YouTube e a gente passa, então,
para o doutor Abraham Feldman, juntinho com o Tonezinha, que traz muitas notícias aqui, pertinentes também para vocês. Tem café, poesia, cinema, que é arte e cultura entrelaçada em um só lugar. Tem o dia também, olha, da cultura pop, além de tudo, modernidade. Rede social com juventude é quinta-feira aqui na telinha da TVI, claro. O TVI News cheio de informações e por isso a gente inicia aqui a nossa segunda parte do dia com os destaques especiais. Eu já quero começar falando então sobre um caso que aconteceu no bairro Cabula, em Salvador, a nossa capital baiana. O entregador de aplicativo, sabe aquele site que a gente entra, aquele aplicativo que você pede comida, que você pede alguns itens de mercado, farmácia? Então, esse site aí mesmo, você precisa fazer, além do seu cadastro como pessoa, dados de sua residência, como por exemplo, bairro, rua, cidade, CEP, número, complemento e até mesmo ponto de referência. O que aconteceu é que o entregador recebeu o pedido. Foi até o local, fez a retirada do pedido e partiu para a entrega. Quando ele chega na residência, o cliente fala, olha, eu pedi para cá, mas não foi para aqui. Ué, mas eu trouxe para o pedido que está aqui no meu papel, que é tal bairro, tal endereço e tal número. E aí, quando o cliente se irrita com esse entregador, ele pega a chave, então, da motocicleta do rapaz e ele proíbe que o rapaz saia de lá sem que leve a encomenda para este novo endereço. Nessa discussão intensa ali, então, o rapaz fica muito chateado, pega a chave novamente da mão desse cliente que estaria segurando a chave e sai ali rápido com a moto, vai até a delegacia de polícia e faz, então, ali o boletim de ocorrência. O vídeo viralizou nas redes sociais, o momento em que o homem pega a chave do rapaz, as câmeras de segurança que foram cedidas ali, então, pelo condomínio. E agora, os motociclistas, os motoqueiros que já trabalham para esse e outros aplicativos de entrega, fizeram aí, então, um mutirão ali na porta deste condomínio, com buzinaço e, além de tudo, com fogos de artifício. A gente tem as imagens, coloca pra gente, produção. Cássio. Primeiro, tem ali os rapazes fazendo buzina e fogos. Não, você não mandou não. Claro que eu mandei, Cássio. Mas enfim, enquanto a produção pega o vídeo aí pra gente, olha, Cássio, o pessoal de casa vai entender o que aconteceu. É o primeiro vídeo, Cássio, por favor, põe aí pra gente, tem no seu WhatsApp. Mais um. É isso, eles estão jogando no prédio. Olha as imagens que elas mostram. E logo no primeiro instante, o rapaz, ele está conseguindo ir. Olha, nos primeiros momentos ali do vídeo, a gente já observa os fogos sendo lançados ali, olha, contra o apartamento. E assim, gente, aqui entre nós, apesar de ser uma situação muito delicada, né, até porque o rapaz estava apenas fazendo o serviço dele, fazendo entrega para o endereço que estava constando ali nos dados. Agora, ir até uma residência, você fazer ali a sua própria forma de protesto, né, os buzinaços, até mesmo a gritaria, tudo bem. Eu acredito que essa união é o que desperta e traz sim o respeito, para que as pessoas elas entendam que quem presta o serviço, gente, não é o que está errado, porque o rapaz foi fornecer a entrega e o outro que chegou lá já se ousando, tomando chave e querendo obrigá-lo a levar até um outro endereço, sendo que o combinado, o valor estabelecido era para aquele local.
Agora, pegar esses fogos e lançar contra um condomínio com diversos andares, tem famílias ali. Eu aposto que uma coisa dessa aí, olha, entrando numa residência ou pegando em alguém que estivesse na sala, na varanda ou com a janela de um quarto aberta, aconteceria realmente ali um estrago, né? Além de tudo que a gente sabe, as famílias ali já eram horário à noite, muita gente cansada, em casa, descansando. Então, assim, existem esses dois lados. Primeiro, o receptor, o cliente, foi extremamente errado. Segundo, o outro lado agora, que são os motociclistas, que chegam e fazem essa forma de protesto. Tudo bem essa união, a gente super entende e é a favor sim que haja. Enquanto as pessoas elas não mudam as atitudes, a gente tem que levantar a nossa voz. Seja em protesto, postagens, a forma que você conseguir. Indo até a justiça, buscando pelos seus direitos. Agora, a partir do momento em que o seu direito fere o direito do outro, aí já se torna algo muito mais complicado, algo complexo realmente. Imagina se um desses fogos aí atinge uma das residências, ou um fio, ou acontece uma explosão. Esses fogos caem em alguém. Realmente foi uma situação que se tornou algo alarmante, extremo, né? A gente vê ali, olha, não é uma bombinha, não é algo que, vai fazer um barulhinho, não. Realmente são lançados ali em direção aos apartamentos. Olha aí, a imagem, pode abrir, Cássio, a imagem para o pessoal conseguir, então, visualizar. Olha ali a cena realmente, né? Eles pegam, deixam frente a frente com essas varandas. As explosões começam a acontecer ali, uma em seguida, uma atrás da outra. A gente vê muitas janelas ali também, ó, que foram fechadas, as pessoas com medo. A gente faz o quê? Se tranca em casa, se isola, com medo justamente desses riscos. Esse vídeo aí agora que aparece na tela, o rapaz ali, olha, ainda foi golpeado, tá? Recebeu murros. E ele cai no chão, além dele estar com uma bag, a sacoleira que faz as entregas, que condiciona, armazena esses alimentos para que chegue quentinho, ou se for um sorvete, algo gelado, algo frio, chegue realmente na temperatura adequada, ela já tem um peso. E assim, o rapaz vem, além de tomar a chave da moto, dispara ali também murros, socos, empurrões contra o rapaz. Então, ele além de estar numa ladeira com uma bag, já tem um peso, ele ainda recebe toda essa questão aí, olha, teve a sua chave tomada, claro, ouviu muitos xingamentos e essa agressão ela foi registrada então ali na delegacia de polícia. Agora a gente fica na expectativa para atualizações do caso e eu retorno aqui com vocês para a gente bater esse papo. Uma outra notícia também que eu tenho hoje aqui para vocês é sobre os cafés que foram proibidos aí pela Anvisa, após serem detectados toxina nesses produtos. As marcas do alvo são Medida, Melissa e Pingo Preto e Oficial. Já haviam sido desclassificadas aí no dia 25 de março pelo Ministério da Agricultura por serem impróprias para o consumo. Além de que os produtos também apresentavam ali materiais estranhos com impurezas também. Para quem já tinha comprado, esse Melissa, por exemplo, é um café tradicional, é um café conhecido, popular entre as pessoas e que agora as pessoas haviam notado já que o café tinha ali algumas coisas estranhas dentro. E agora, então, ali, além das irregularidades no rótulo desses 3 cafés, o café Oficial, Melissa e Pingo Preto, agora também foi detectado toxina ocratoxina A, que é uma substância imprópria para o consumo humano. A resolução, então, vindo da Anvisa, determina a proibição, comercialização e distribuição, fabricação, propaganda e uso desses produtos. Pode abrir imagem para o pessoal, Cássio? Então, você de casa vai fazer a feira, início do mês, vai comprar os materiais que faltam, os alimentos para sua casa. Esses 3 cafés, essas 3 marcas, elas estão com o uso proibido pela Anvisa, após então ser detectado uma substância imprópria para o consumo humano, tá? Então o Ministério da Agricultura havia feito também em março essa desclassificação aí, olha,
E a gente sabe, café é uma coisa gostosa, café dá energia, café traz uma vitalidade para o dia. Porém, quando a gente, olha, fecha os olhos para essas questões, é a nossa saúde em jogo. Primeiro, porque é uma substância tóxica. Segundo, porque os rótulos, eles já vêm danificados. Não danifica no supermercado, na mercearia, nada. Danifica no momento, então, em que eles estão produzindo o alimento, a substância é colocada e é retirada desse rótulo, tá? Então, agora a Anvisa fez aí a proibição dessas 3 marcas que já haviam sido desclassificadas aí por eles apresentarem irregularidades também nos rótulos que eles informavam conter polpa de café e café torrado e moído, mas utilizavam ingredientes de qualidade inferior, como grãos crus ou até resíduos. Então, assim, é importante que a gente saiba diferenciar também os cafés com polpa e o café torrado e moído do café com grãos crus e resíduos, tá? Então, além de tudo, eram detectados aí materiais estranhos, como folhas secas, galhos também, e por vezes até cascas desses cafés que eram grãos ali crus, que a pessoa só via ter noção depois, então, ali de ir fazer. Ou seja, quando ia tomar, detectava que tinha algo diferente ali realmente nesse material. A resolução da Anvisa, então, ela veio nesta segunda-feira, 2 de junho de 2025, que determina proibição, comercialização, o uso, a fabricação e também a distribuição, olha, desses produtos, além da propaganda também. Então, assim, olha, para essas empresas já foi detectado, além de tudo, já foi proibido aí a comercialização. Se você vai até um supermercado, na mercearia do Senhor João, aonde quer que vá, tem esses 3 produtos, essas 3 marcas, não compra, já foi proibido. Quando você comercializa, quando você compra, você sabe que está dando ali a garantia de que essas pessoas praticando esse crime vai continuar impune, porque você olha, você se alimenta, sua saúde vai piorar, porque assim, no mundo que a gente vive, com tanta coisa industrializada, a saúde já não anda tão bem. A gente tenta se cuidar para manter realmente uma qualidade de vida. Agora, você sabe que está proibido, come? Não. Sai fora. Vai tomar o café? Também não. Procura outra marca. Além de tudo, é a nossa saúde aí em jogo, né? Olha, eu quero conversar com vocês aqui também sobre um garotinho que tem viralizado nas redes sociais. É um vídeo bem engraçado, bem bacana. Ele foi, então, aí filmado por diversas vezes andando, sabem quais animais? Em porco. Agora imagina, existe um ditado em que fala que a criança, quando ela é criada com outro estilo de vida, fora de rede social, fora de internet, fora de celular, ela brinca, ela adquire anticorpos, isso é real. Esse garotinho aí, ele mostra, ele comprova essa teoria, né? Do quanto mais a criança vive de forma natural, ela tem mais saúde, qualidade de vida e, claro, traz aí boas risadas para as famílias. Pode colocar pra gente, Cássio? Pois é, gente, olha, ele monta aí porcos, vacas, jegues, tudo que é animal que ele vê pela frente ali, olha, nessa propriedade rural, ele pula e, claro, ele vive ali no sertão de Alagoas e agora conquistou milhões de seguidores ali nas redes sociais. É bom a gente ver criança vivendo a vida de criança, né? A gente sai de um mês super importante, infanto-juvenil, um mês de combate, conscientização ao abuso e exploração sexual, ao trabalho infantil também, que por vezes acontece, que a gente fecha os nossos olhos. E a gente sabe que criança, ela tem que viver a vida de criança. Criança é para brincar, pegar na areia, criança tem realmente que ter energia, criança tem que ter essa curiosidade, gostar dos animais ou ter medo, porque normalmente a criança ela tem essa pureza na alma, que é o que encanta, justamente é o que a gente sabe que traz esses malefícios, é quando a criança está ali nas telas do celular, utilizando a internet de forma indevida, porque por vezes não é fiscalizado, a criança, você solta lá o celular, olha, meu Deus, eu preciso cozinhar, preciso trabalhar, preciso ter um momento meu.
solta o celular na mão do menino. O menino fica ali, TikTok, Instagram, entra em várias redes sociais, fica no YouTube rolando um vídeo atrás do outro, por vezes você nem sabe o que o menino está fazendo, o que está aprontando. Aí quando a gente vê uma criança, olha, tendo energia, porque criança tem energia, tem vitalidade, brincando, fazendo esse tipo de coisa, ó. E além de tudo, a gente sabe que é uma diversão. Claro que feito da maneira correta, a gente observa também que ele utiliza ali um capacete, porque quedas são imprescindíveis aí, olha, para lesões, traumatismo craniano. E além de tudo, o que a gente também entende é que ele agora, ó, já tem ali uma finalidade, né, com as redes sociais, ele já é desse meio, dessa área e dessa geração. E agora ele conta ali nas redes sociais também que ele cresceu nessa propriedade rural, vendo os pais cuidarem dos animais, a importância que a família dele dá, né, uma boa alimentação, presta ali todos os serviços de atendimento e higiene para esses animais, levando até as clínicas veterinárias. Então ele já cresce com esse amor, né? E agora então, nessa época de São João, em que tudo que é ligado ao meio rural, vaquejada, forró, arrocha, a gente gosta, né? E ele viralizou aí, olha, já passou de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. 1 milhão de pessoas que acompanham o garotinho e que presenciam aí também, olha, é muito engraçado, ele voltando da escola, agora imagina que cena, ele voltando da escola em cima de um porco. É assim, é demais, né? Agora, claro, tem que ser supervisionado ali por pessoas, principalmente porque uma queda como essa pode ser sim fatal. A gente sabe que os nossos ossos, eles são fortes. E uma criança, então, né, tá naquela vitalidade, vitaminado. Agora, tem queda, gente, que é tão perigoso, que traz ali, olha, além de sequelas para a vida inteira, pode se tornar em algo fatal. Então, criança criada com os pés no chão, criança criada comendo fruta, verdura, criança que tem contato com o animal, eu acredito que não tem coisa melhor, né? Eu acho que todo mundo deveria permitir que os filhos tivessem aí um momento como esse. Não em cima do cavalo, hein? Não em cima ali do porco, da vaca, não. Mas a criança tendo esse contato, sendo criança, deixa o menino brincar, deixa correr. O que importa é que no final essa criança tenha tido uma boa infância, os seus direitos preservados, o seu corpo protegido e, claro, a sua mente, ela crescendo da forma e no tempo que deve crescer. E assim que eu já me despeço aqui de vocês, olha, do nosso programa de hoje, agradecendo pela sua audiência, o seu carinho diário. Amanhã a gente retorna. Amanhã é dia de cuidado, bem viver, com aquelas dicas, entrevistas com especialistas para você de casa tirar as suas dúvidas. E além de tudo, amanhã tem os 10%. Você empresário, você que está no ramo profissional e precisa, olha, de uma boa palavra, além de tudo, aprender um pouco mais do seu campo, a gente tem aqui o quadro Os 10%. E Dalila, ela traz sempre dicas especiais e vem, olha, toda terça-feira brilhantar a nossa manhã. Quarta-feira a gente retorna aqui, olha, com Tonezinha. Quarta-feira a Tonezinha está presente, trazendo notícias aqui para vocês. Um beijo especial, agradeço a sua companhia, a sua audiência diária. Fiquem com Deus e até amanhã.